Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Estamos aqui no canal 34.5 Estamos aquí en el canal 34.5 Vitória TV. Victoria TV. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta tarde. Yo tengo una palabra de Dios para tu corazón en esta tarde. Eu quero falar sobre um assunto bastante relevante, Yo quiero hablar sobre un asunto bastante relevante, que muito se falou sobre ele há uns 20 anos atrás, que mucho se habló sobre eso hace unos 20 años atrás, entre os cristãos, entre los cristianos. mas até hoje percebemos as consequências Pero ahora percibimos las consecuencias deste assunto de este asunto no meio entre os cristãos. en medio de los cristianos. E é um assunto que vai trazer entendimento Un asunto que va a traer entendimiento através da Escritura Sagrada, a través de la Escritura Sagrada, para que não venhamos a cair em erros. para que no caigamos en errores. Eu quero falar sobre a relação Yo quiero hablar sobre la relación entre o cristão entre el cristiano e as maldições, y las maldiciones. especificamente as maldições hereditárias. Exactamente sobre las maldiciones hereditarias. Isto é, são as maldições que passam de avô para o pai, do pai para o filho, Esto es las maldiciones que pasan del abuelo para el padre, del padre para el hijo, conforme aquilo que a Escritura nos ensina. conforme aquello que la Escritura nos enseña. Maldições existem, são reais. Las maldiciones existen, son reales. Isso é indiscutível. Isto é indiscutível. Esto es indiscutible. A palavra fala sobre isto, La palabra habla sobre esto, nos ensina sobre isso, nos enseña sobre esto. demonstra que maldições acontecem, Demuestra que maldiciones pasan, sucedem, suceden. e muitas vezes, de fato, de hecho, hereditariamente, Y muchas veces, de hecho, hereditariamente. né? De avô para o pai, para o filho, e assim consecutivamente. Del abuelo al padre, del padre al hijo y así consecutivamente. Mas precisamos entender quem recebe estas maldições, quem pode recebê-las. Pero necesitamos entender quién recibe esas maldiciones. Será que o cristão também vive debaixo de maldições? ¿Será que el cristiano vive también debajo de maldiciones? Há muitos cristãos que talvez possam pensar diferente de mim. Hay muchos cristianos que probablemente piensen diferente de mí. E eu sei que há muito a ser falado sobre este assunto. Yo sé que mucho se ha hablado de este asunto. E eu não pretendo encerrar este assunto, limitá-lo. Yo no pretendo limitar ese asunto, Mas quero apenas ser verdadeiro, sincero pero yo quiero ser sincero com você em relação àquilo que a Bíblia nos ensina sobre este assunto. con usted respecto a lo que la Biblia nos enseña de este asunto. A Bíblia nos mostra que na vida de quem tem uma aliança com Cristo, La Biblia nos enseña que la persona que tiene una alianza o la vida que tiene una alianza con Jesucristo não está apto para receber maldições. no está apto para recibir maldiciones. Não tem maldições sobre a vida dele, No hay maldición sobre la vida de él, porque ele recebeu uma nova vida. porque él recibió una nueva vida. Há quem creia nisso. Eh, Há quem creia desta maneira, hay quien cree de esta manera, que o cristão também pode ser amaldiçoado, que el cristiano también puede ser maldecido, ainda que ele tenha uma aliança com Cristo. aunque él tenga una alianza con Cristo. Eu perguntaria para você, Yo preguntaría para usted, que espécie de libertação é essa ¿qué especie de libertad es esa que Jesus estaria me oferecendo que Jesús me estaría ofreciendo para mim e para você, para mí y para usted se não fosse capaz de me libertar si no fuera capaz de darme la libertad das alianças espirituais de esas alianzas espirituales que eu tive no passado, que yo tuve en el pasado, quando vivia longe de Deus, cuando vivía lejos de Deus? lejos de Dios? Que tipo de libertação seria esta? ¿Qué tipo de libertad sería esta? Mas a Bíblia diz Pero la Biblia dice que quando o Filho do Homem nos liberta, que cuando el Hijo del Hombre nos liberta, verdadeiramente somos livres verdaderamente somos libres por meio do seu sangue,
por medio de su sangre, que nos justifica de todo pecado, que nos justifica de todo pecado, que nos livra da condenação, que nos libra de la que condenación, faz com que as cadeias se rompam. que hace que las esposas se rompan. A libertação que Cristo nos dá La libertad que Cristo nos da é uma liberdade genuína, es una verdad genuina, é uma liberdade una genuína. libertad genuina. Vamos estar lendo agora em Gálatas, Vamos a estar leyendo ahora en Gálatas, capítulo 3, capítulo 3, versículo de número 13. versículo número 13. Assim diz a palavra do Senhor. Así dice la palabra del Señor. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos livrou Cristo nos libró da maldição de la maldición imposta pela lei. impuesta por la ley, Porque diz, todo aquele que for pendurado numa cruz seja maldito. porque dice, todo aquel que sea colgado en una cruz sea maldito. E Cristo foi colocado na cruz, Y Cristo fue colocado en una cruz, levando a maldição que estava sobre nós. llevando la maldición que estaba sobre nosotros. Ele tomou sobre si a nossa maldição. Él tomó Sobre él esa maldición, ela nuestra maldición. Ele levou sobre ele, Él llevó sobre él, desfazendo ela deshaciendo esa maldición completamente. completamente. Alguns ensinam Algunos enseñan que devemos pedir perdão pelos pecados dos nossos antepassados. que debemos de pedir perdón por los pecados de nuestros antepasados. Senão, seremos afetados pelas consequências desses pecados. Si no, seremos afectados por las consecuencias de esos pecados. Mas como eu posso pedir perdão? Pero ¿cómo yo puedo pedir perdón Renunciar ou me arrepender dos pecados? a renunciar Ou me arrepender dos pecados o arrepentirme de los pecados de alguém que já está morto? de alguien que ya está muerto? Se a Bíblia me ensina que o arrependimento Si la Biblia me enseña que el arrepentimiento é um ato individual es un acto individual e consciente, y consciente, o homem pode sofrer a consequência natural un hombre puede sufrir la consecuencia natural do pecado de outro, del pecado de otro, mas nunca levará a sua culpa espiritual. pero nunca llevará su culpa espiritual. A consequência natural é uma coisa, La consecuencia natural es una cosa, mas a culpa espiritual é outra coisa bem diferente. pero la culpa espiritual es otra cosa bien diferente. Eu vou dar um exemplo aqui para quedar-se mais claro. Yo voy a contar un ejemplo aquí para quedar más claros. Um exemplo de uma consequência natural Un ejemplo de una consecuencia natural pelo pecado de outra pessoa. del pecado de otra O persona. esposo trai a sua esposa e abandona ela, Un esposo traiciona a su esposa y la abandona, junto com seus filhos, junto con sus hijos, para morar com outra mulher. para vivir con otra persona. Seus filhos sofrerão a consequência natural deste ato, Sus hijos sufrirán la consecuencia natural de ese acto, de viverem num lar sem o pai e sem a mãe juntos, de vivir en un hogar sin la padre ni la madre juntos, por causa do pecado do pai. por causa del pecado del padre. Os filhos vão sofrer a consequência natural Los hijos van a sufrir la consecuencia natural do ato do pai deles. del acto del padre de ellos, Mas os filhos não podem e não vão levar pero los hijos no pueden ni van a llevar sobre eles sobre ellos a culpa espiritual la culpa espiritual deste ato de ese acto que o pai deles cometeu. que el padre de ellos cometió. Agora um exemplo de uma consequência natural pelo próprio pecado. Ahora un ejemplo de una consecuencia natural del propio pecado, O pecado que a própria pessoa comete. del pecado que la propia persona comete. Por exemplo, uma pessoa que adquire câncer no pulmão, Por ejemplo, una persona que tiene cáncer en el pulmón, fumando muitos anos fumó muchos años e depois se converte a Cristo. y después se convierte a Cristo. Ou a pessoa que adquire cirrose, O una persona que adquiere cirrosis, bebendo por anos e anos, bebiendo por años y años e depois se converte a y después Jesus. se convierte a Jesús. Jesus pode curá-la ou não. Jesús puede curarla o no.
As consequências podem até permanecer. Las consecuencias pueden permanecer. A consequência de ter fumado muitos anos ou bebido muitos Las anos. consecuencias de fumar muchos años o de beber muchos años. Mas a culpa espiritual do pecado Pero la culpa espiritual del pecado é eliminada, es eliminada, retirada, retirada, desfeita deshecha na cruz do Calvário. en la cruz del Calvario. Ele pode levar as consequências dos seus atos Él puede llevar las consecuencias de sus actos sobre o seu corpo, sobre su cuerpo, sobre a sua vida. sobre su vida. Mas a culpa do pecado, Pero la culpa del pecado, a culpa espiritual, la culpa espiritual, é totalmente eliminada es totalmente eliminada quando a pessoa recebe a Jesus. cuando la persona recibe a Jesús. É muito importante termos em mente Es muy importante que tengamos en mente esse entendimento para não cairmos em confusão. esa comprensión para no caer en confusión. Eu quero ler em Ezequiel, Yo quiero leer en Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. capítulo 18, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Em espanhol se dice: el alma que pecare, essa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. No. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. A alma que pecar, La alma que pecare, essa vai morrer. esa va a morir. O que pecar vai sofrer as consequências do seu pecado. El que peca va a sufrir las consecuencias del pecado. Não a outra pessoa que não cometeu. No otra persona que no cometió. Isso é muito importante compreendermos na Escritura. Eso es muy importante que entendamos la escritura. Eu quero ler agora um outro texto Yo quiero leer ahora otro texto que está na carta aos Romanos, que está en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 12. capítulo 14, versículo 12. O texto em português fala assim: El texto en portugués habla así. de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E em espanhol está assim: de maneira que cada uno de nosotros dará a Deus cuenta de si. Cada um de nós Cada uno de nosotros vai dar conta va a dar cuenta naquele dia en aquel día diretamente com o Senhor. directamente con el Señor. Eu vou dar conta diante de Deus Yo voy a dar cuentas delante de Dios dos meus atos que eu cometi. de mis actos que yo cometí. Você vai dar conta diante de Deus Usted va a dar cuenta delante de Dios dos atos que você cometeu. de los actos que usted cometió. O seu pai não vai dar conta dos seus atos. Su padre no va a dar cuenta de sus actos. Você vai dar conta dos seus atos. Usted va a dar cuenta de sus actos. Você não vai dar conta dos atos do seu avô. Usted no va a dar cuenta de los actos de su abuelo. Seu avô vai dar conta dos atos dele. Su abuelo va a dar cuentas de sus actos de él. Não existe como pedir perdão pelos pecados do seu avô. No existe cómo pedir perdón por los pecados del abuelo. Não existe como interceder de alguma forma pedindo perdão No existe cómo interceder de una forma para pedir perdón dos pecados do seu pai. de los pecados de su padre. Isso é quase que uma doutrina católica. Y esa es una doctrina católica. É quase parecida. Es parecida. Traz o mesmo princípio. Trae el mismo principio. Por exemplo, de uma missa de sétimo dia. Por ejemplo, una misa de séptimo día. Depois que a pessoa morre, Después que la persona muere, se vão para allá para interceder por essa pessoa. se van para allá para interceder para esa persona. Isso não existe. Eso no existe. Isso não é bíblico. Eso no es bíblico. Enquanto estamos vivos, En cuanto estamos vivos, respirando, respirando, temos a capacidade de decidir. tenemos la capacidad de decidir, Fazemos as nossas decisões e agimos. hacemos nuestras decisiones E agimos, actuamos. y actuamos. Enquanto estamos aqui nesta vida, En cuanto estamos aquí en esta vida, podemos nos arrepender. podemos nosotros hacerlo.
arrepender-nos. arrepentirnos. Podemos pedir perdão a Deus Podemos pedir perdón a Dios e mudar a nossa vida. y cambiar nuestra vida. Mas depois que morrer, Mas después de que moramos, não adianta ninguém orar por mim, no hay quien pueda orar por mí, nem por você. ni por usted. Vamos ler agora no livro de Apocalipse, Vamos a leer ahora el libro de Apocalipsis, capítulo 20, capítulo 20, a parte B do versículo 12 la parte B del versículo 12 e também o versículo de número 13. y también el versículo número 13. Diz assim a palavra de Deus. Dice así la palabra de Dios. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. A palavra de Deus é clara. La palabra de Dios es clara. Cada foi julgado Cada uno fue juzgado segundo as suas obras, según sus obras, conforme as coisas que estavam escritas conforme las cosas que estaban escritas. nos livros Los libros, lá no céu, las que está em cielo, que están en el cielo, sendo escrito. siendo escrito, Naquele dia vai ser aberto. aquel día va a ser abierto. E então cada vai dar conta de si, Y entonces cada uno va a dar cuenta de sí, das suas obras pessoais, de sus obras personales, aquilo que cada cometeu em vida. aquello que cada uno cometió en vida. Outro assunto importante Otro asunto importante tem a ver com os nomes das pessoas. es, tiene que ver con el nombre de las personas. É acerca Es acerca do nome das pessoas. del nombre de las personas. Muitas pessoas dizem que este nome é o nome consagrado. Muchas personas dicen, este nombre es un nombre consagrado. Há uma maldição neste nome. Hay una maldición en ese nombre. Você já aceitou Jesus, Usted ya aceptó a Jesús, já é um filho de Deus. ya es un hijo de Dios, Tem o Espírito Santo. tiene un Espíritu Santo, Tem seu nome escrito no livro da vida, tiene su nombre escrito en el libro de la vida, mas precisa quebrar uma maldição que está sobre a tua vida pero necesita usted quebrar la maldición que está sobre su vida por causa do seu nome. por causa de su nombre. Será que um ensinamento assim é verdadeiro? ¿Será que algo así es verdadero? Será que encontramos isso na Escritura? ¿Será que encontramos eso en la Escritura? De forma alguma. De ninguna forma. Isso é um falso ensinamento. Esa es una falsa enseñanza. Naturalmente que há nomes que são inconvenientes Naturalmente que hay nombres que son inconvenientes e até constrangedores y hasta traen vergüenza de se colocar em uma pessoa. si se lo ponen a una persona. Mas há quem pregue, Mas hay há quem predique, quien predique, quem ensine que enseñe que a pessoa que já tem uma aliança com Cristo que la persona que ya tiene una alianza con Cristo precisa renunciar necesita renunciar o seu nome, a su nombre, sobre o qual ele não teve escolha, sobre el cual él no tuvo escolha e decisão una decisión quando puseram o nome nele, cuando le pusieron su nombre para quebrar uma suposta maldição. para quebrar una supuesta maldición. O fato de Abraão, La a realidade, realidad de Abraham, Jacó e outros terem o nome mudado, Jacob y otros tienen un nombre cambiado, não fornece base bíblica no fundados en una base bíblica para se criar uma doutrina para crear una doctrina de quebra de maldição que rompen maldición em função do nome da pessoa. en función al nombre de la persona. Pois os seus nomes não determinavam o seu caráter Porque los nombres no determinaban su carácter ou predestinavam o seu futuro, o predestinaban su futuro, mas pero traziam à memória traían a memoria algum aspecto da pessoa, algún aspecto de la persona ou da sua personalidade, o de su personalidad ou da sua história. o de su A historia. Bíblia está cheia de exemplos La Biblia está llena de ejemplos de pessoas ímpias de personas impias com nomes bons, con nombres buenos e outras são pessoas boas, y otras son personas buenas mesmo tendo nomes terríveis. teniendo nombres terribles, Há que tenham nomes terríveis. aunque tengan nombres terribles. Por exemplo, Por ejemplo, Abias, Abías, que significa Jeová é Pai. que significa Jehová es Padre. Abias não andou nos caminhos de Samuel, Abías no anduvo en los caminos de Samuel, seu pai,
su padre, e se corrompeu. y se corrompió. Isso está em 1 Samuel capítulo 8, Eso está en 1 de Samuel capítulo 8, versículo 1 ao 3. versículo 1 al 3. Outra pessoa, Absalão, Otra persona, Absalón, que significa pai de paz. significa padre de paz. Ele tentou usurpar o trono de seu pai, Él intentó usurpar el trono de su padre, Davi. David. Teve uma vida turbulenta Tuvo una vida turbulenta e morreu de forma trágica. y murió de forma trágica. Outro nome, Judas, Otro nombre, Judas, significa louvor. significa alabanza. E todos sabemos que foi ele quem traiu a Jesus. Y todos sabemos que fue él quien entregó a Jesús. Outro nome, Otro nombre, Bar Jesus, Bar Jesús, significa filho de Jesus, significa hijo de Jesús. mas ele era mágico, Pero él era mago, falso profeta, falso profeta, que resistiu à pregação de Saulo. que se resistió a la predicación de Pablo. Se o caráter ou o destino Si el carácter o el destino de uma pessoa de una persona fossem predeterminados fuera predeterminado pelo nome desta pessoa, por el nombre de esta os persona, presídios não teriam las prisiones no tendrían nenhum Moisés, ni un Moisés, Isaías, Isaías, Daniel, Daniel, Pedro, Pedro, Lucas, Lucas, Paulo, Pablo, João Juan e muitos outros y, nomes bíblicos. y muchos otros nombres bíblicos. Por outro lado, Por otro lado, temos o exemplo de Daniel e seus amigos, tenemos el ejemplo de Daniel y sus amigos que tiveram seus nomes mudados que tuvieron sus nombres cambiados por Nabucodonosor. por Nabucodonosor. Mesmo depois de receberem nomes terríveis, Asimismo, después de que recibieron nombres terribles, ligados a demônios, ligados a demonios, nada os impediu de receberem nada les impidió que recibieran as bênçãos de Deus las bendiciones de Dios e permanecerem firmes y permanecieran firmes na fé. en la fe. Por exemplo, Daniel Por ejemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. significa Dios es mi juez. Foi trocado para Beltesazar, Fue cambiado para Beltasazar, que significa que significa Deus da Babilônia protege a sua vida. Dios de Babilonia protege su vida. Ananias, Ananías, que significa o Senhor é gracioso, que significa el Señor es gracia, foi trocado para Sadraque, fue cambiado para Sadraque, que possivelmente pode significar que posiblemente puede significar servo de Aco. siervo de Aco, Aku, que é o deus da lua. que es el Dios de la luna. Misael Misael significa quem é igual a Deus. significa Quem é ¿Quién- igual a ¿quién Deus? es igual a Dios? Foi trocado para Mesaque, Fue cambiado para Mesaki, que pode possivelmente significar que puede posiblemente significar a sombra do príncipe. la sombra del príncipe. Azarias, Azarías, que significa o Senhor ajuda, que significa el Señor ayuda, foi trocada para Abednego, fue cambiado para Abednego, que significa servo do deus Nabu. que significa siervo de Dios Nabu. Nabu. Apolo, Apolo, que é deus grego, significa deus grego este nome. que tiene un significado de un dios griego, Foi homem de Deus poderoso nas escrituras fue un hombre de Dios poderoso en las escrituras e fervoroso no espírito. y fue Fervoroso. fervoroso en el espíritu. Isso está em Atos capítulo 18, Eso está en Hechos capítulo 18, versículo 24 ao 28. versículo 24 al 28. Outro nome, Otro nombre, Hermes, Hermes, nome de outro deus da mitologia grega, nombre de otro dios de la mitología griega, mas era irmão em Cristo, pero era un hermano en Cristo, que Paulo enviou-lhe saudações cristãs, que Pablo envió enviou a ele a él saudações, salutos cristianos. saludos cristianos. Isso está em Romanos, Eso está en Romanos, capítulo 16, versículo 14. capítulo 16, versículo 14. Outro ponto importante. Otro punto importante, Há muito tempo atrás eu li livro mucho tiempo atrás leí un libro que dizia que quase todas as lutas, perseguições, que decía que casi todas las luchas y persecuciones, aflições, aflicciones, tribulações, tribulaciones, que o crente, o cristão fiel, que el creyente, el creyente cristiano fiel, o nascido de novo passa, nacido de nuevo, pasa, é decorrente das maldições.
es em função das en maldições. función a las maldiciones, Por causa das por maldições. causa de las maldiciones. Se isto é verdade, Si esto es verdad, a igreja mais amaldiçoada más maldecida foi a igreja apostólica, fue la iglesia apostólica, a igreja do primeiro século, la iglesia del primer siglo, pois eles foram assassinados, pues ellos fueron asesinados, crucificados de cabeça para baixo, crucificados de cabeza para abajo, mutilados, mutilados, dados como comida aos leões. dados como comida a los leones. Passaram coisas terríveis, Pasaron cosas terribles, lutas e provas luchas y pruebas que não podemos nem imaginar. que no podemos ni imaginar. Um fato bíblico, uma realidade bíblica. Un hecho bíblico, una realidad bíblica. Você pode procurar em toda a escritura, Usted puede ver en toda la escritura, pode fazer uma pesquisa profunda. puede hacer un estudio profundo. Você não vai encontrar Usted no va a encontrar nenhum versículo, ni un versículo, nenhum sequer. ni uno siquiera. Ao menos eu procurei e não encontrei. A menos yo busqué y no encontré Nenhum versículo que fala que as maldições ni un versículo que habla de las maldiciones são direcionadas aos filhos de Deus, son direccionadas a los hijos de Dios, aqueles que nasceram de novo, aquellos que nacieron de nuevo, que estão aliançados com Cristo, que están en alianza con Cristo, vivendo a sua palavra. viviendo su palabra. Todos os versículos que a Escritura fala Todos los versículos que la Escritura habla sobre este assunto de maldições, sobre este asunto de maldiciones, todos todos que eu tenho pesquisado, que yo tengo buscados, se direcionam se direccionan àquele que está em pecado, a aquel que está en pecado, aquele que não é filho de Deus, aquel que no es hijo de Dios, aquele que está longe da vontade de Deus. aquel que está lejos de la voluntad de Dios. Nenhum versículo se direciona àquele que tem uma aliança com Jesus Cristo. Ni un versículo se guía, se direcciona a aquel que está en una alianza con Cristo, Aquele que vive em arrependimento. aquel que vive en arrepentimiento, Uma nova vida, una nueva vida, tendo o Espírito Santo habitando dentro de si. teniendo el Espíritu Santo habitando dentro de ti. Vamos ler agora Deuteronômio, Vamos a leer ahora Deuteronomios, capítulo 11, capítulo 11, versículos de números 26 versículos número 26 até o versículo de número 28. hasta el 28. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Así dice la palabra del Señor. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O texto é bem claro. El texto es bien claro. As maldições são condicionadas. Las maldiciones son condicionadas. Quando ouvirdes, Cuando cuando escuches o o mandamento do Senhor. un mandamiento del Señor, Depois diz, se não ouvirdes. después dice, si no lo oyeres, Em outras palavras, en otras palabras, quando estamos vivendo segundo a vontade de Deus, cuando estamos viviendo según la voluntad de Dios, as maldições não nos alcançam, las maldiciones no nos alcanzan, não nos tocam. no nos tocan. Mas se não escutamos a voz de Deus, Pero si no escuchamos la voz de Dios, não vivemos segundo esta palavra, no vivimos según esta palabra. vivemos em pecado, Vivimos en pecado. temos prazer no pecado, temos prazer Tenemos placer en el pecado e não queremos nos arrepender. y no queremos arrepentirnos. Certamente as maldições virão sobre essa pessoa. Ciertamente las maldiciones caerán sobre esa persona. A bênção e a maldição estão condicionadas. El verso dice que las maldiciones están condicionadas. La bendição e la maldição La maldición y la bendición estão condicionadas à nossa submissão. están condicionadas a nuestra Submissão. submisión. Estamos debaixo da vontade de Deus. Estamos debajo de la voluntad de Dios, Debaixo da obediência a Deus. debajo de la obediencia a Dios. Não depende de outras pessoas. No depende de otras personas. Eu quero ler agora em Provérbios, Yo quiero leer ahora en Proverbios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 33. versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Dice así la palabra del Señor. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Em espanhol,
Así está escrito. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Na casa do justo está a bênção de Deus. La casa del justo está La bendición de Deus. la bendición de Dios. Na casa do ímpio está a maldição. La casa del Impío impío está a maldição. está la maldición de Isto Dios. é, a casa, na vida desta pessoa. Esto es la casa, la vida de esta persona. Aleluia. Eu quero ler agora em Isaías, Aleluya. Yo quiero leer ahora en Isaías, capítulo 54, capítulo 54, versículo 17. versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Assim habla em espanhol a palavra de Deus. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma. E condenarás toda língua que se levante contra ti em juízo. Esta é a herencia de los siervos de Jehová, e su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Aleluia. A palavra diz, nenhuma língua que se levantar contra ti. La palabra dice, ninguna lengua que se levantara contra ti você vai ter poder. va a poder. Que palavra de maldição que vai ter poder contra a tua vida? ¿Qué palabra De maldición. de maldición va a tener poder contra tu vida? Se o Senhor é por ti, Si el Señor es contigo, se o Senhor é por nós, si el Señor es por nosotros, quem será contra nós? ¿quién será contra nosotros? Aleluia. Tu a Aleluia. condenarás esta língua. Tú A condenarás. condenarás esa lengua. No dia do juízo está escrito. En el día del juicio está escrito. Aleluia. Aleluya. 1 Samuel, capítulo 17, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 43, a parte B do versículo. versículo 43, la parte B del versículo. Diz assim: Dice así. E o filisteu amaldiçoou a Davi. El filisteo Amaldiçoou maldijo. a Davi. A Davi. Que efeito teve a maldição de Golias ¿Qué efecto tuvo la maldición de Goliat sobre Davi, sobre David? o ungido do Senhor? Ungido del Señor. Não teve efeito algum. No tiene efecto alguno. Não teve poder nenhum sobre a vida dele. No tiene ningún poder sobre la vida Porque de ele él. tinha intimidade com Deus. Porque él tenía intimidad con Dios. Aleluia. Aleluya. Eu quero ler agora Salmo, Yo quiero leer ahora Salmos, número 91, número 91, versículo 10. versículo 10. Diz assim: Dice así. Nenhum mal te sucederá, Ningún mal te sucederá, nem praga alguma ni plaga alguna chegará à tua tenda. llegará a tu tienda. Praga alguma, Plaga alguna, maldição nenhuma ninguna maldición chegará sobre a tenda. llegará sobre la tienda. Isto é, sobre a vida Esto es sobre la vida daquele que serve a Deus, de aquel que sirve a Dios, daquele que tem uma aliança com o Senhor. de aquel que tiene una alianza con el Señor. 2 Coríntios, Segunda de Corintios, capítulo 10, capítulo 10, versículo 4. versículo 4. Porque as armas da nossa milícia Porque las armas de nuestra milicia não são carnais, no son carnales, mas sim poderosas em Deus, mas son poderosas en Dios para a destruição das fortalezas. para destrucción de las fortalezas. As armas que Deus nos tem dado Las armas que Dios nos ha dado são poderosas son poderosas para destruir as obras do diabo, para destruir las obras del diablo, os planos do diabo. los planes del diablo. Primeira carta a João, Primera carta a Juan, capítulo 4, versículo 4. capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Maior é o que está em cada um de nós, Mayor es el que está cada uno de nosotros, que tem uma aliança com Jesus, que tiene una alianza con que Jesús, tem uma nova vida em Cristo. que tiene una nueva vida en Cristo. Aleluia, muito maior Aleluya, mucho mayor do que o espírito que age neste mundo, de lo que el espíritu que trabalha neste mundo, que trabaja en este do mundo. que os demônios. Porque los demonios, Do que os demônios, muito maior. mucho mayor que los demonios. Aleluia. 1 João, Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 5, versículo 18. versículo 18. Mas o que de Deus é gerado, Más lo que de Dios es generado, generado
Conserva-se a si mesmo, consérvese a sí mismo, e o maligno não lhe toca. y el maligno no le toca. O diabo não pode tocar El diablo no te puede tocar. aqueles que estão em Cristo. Aquellos que están en Cristo, Ele não pode te ferir. él no puede interferir, Ele não pode te alcançar com as maldições. él no puede alcanzarte con las maldiciones, Porque você está em Cristo. porque usted está en Cristo, Vivendo uma vida de santidade. viviendo una vida de santidad, Em arrependimento en diário. arrepentimiento diario. Aleluia. Aleluya. 2 Coríntios, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. capítulo 5, versículo 16, Assim que, versículo 17. versículo 17. Assim que, Así que, se alguém está em Cristo, si alguien está en Cristo, nova criatura é. nueva criatura es. As coisas velhas já passaram. Las cosas viejas pasaron, Eis que tudo, es que todo tudo se fez novo. es nuevo. Aleluia. Aleluya. Deus faz nova todas as coisas. Dios hace nuevas todas las cosas. Aleluia. Isto é uma nova aliança. Esto es una nueva alianza, Novo pacto. un nuevo pacto. Pois as coisas velhas, Pues las cosas as viejas, velhas alianças, las viejas os alianzas, velhos pactos los viejos que pactos você tinha no passado que usted tuvo en el pasado, ficaram cravados na cruz. se quedaron clavados en la cruz. E o sangue de Jesus Y la sangre de nos Jesús purifica de todo pecado, nos purifica de todo pecado, desfazendo Desas- toda maldição. deshaciendo toda maldición. Aleluia. Aleluya. Não existe ritual, No existe ritual, não existe oração no existe oración de homem nenhum neste mundo de ningún hombre en este mundo que tenha o poder para quebrar maldições. que tenga poder para quebrar maldiciones. Mentira! Mentira. Isto não existe. Esto no existe. Pode qualquer pessoa orar por ti. Puede cualquier persona orar por ti. A única e verdadeira quebra de maldição La única y verdadera forma de quebrar una maldición se dá quando o coração arrependido se da cuando tu corazón arrepentido aceita Jesus Cristo como seu Salvador, acepta a Jesucristo como su Salvador, fazendo com Ele uma nova aliança, haciendo con Él una nueva alianza, passando a ser uma nova criatura, pasando a ser una nueva criatura, lavada e remida lavada y pelo redimida sangue de Jesus, por la sangre de Jesús. e torna-se então templo do Espírito Santo. Y entonces cambias a ser el templo del Espíritu Santo. Você se torna filho de Deus. Usted se cambia, se hace un hijo de Dios. Para quem não tem Jesus Cristo, Para el que no tiene a Jesucristo, para quem não tem uma aliança com Deus, para el que no tiene una alianza con Dios, sim, existem maldições sí existe maldición sobre a vida desta pessoa. sobre la vida de esta persona. Precisam ser quebradas. Necesitan ser quebradas. Mas quando a pessoa aceita Jesus, então, Más cuando la persona acepta a Jesús, entonces ela recebe a libertação ella recibe la libertad que vem de Deus, que viene de Dios, que desfaz as obras do diabo, que deshace las obras del diablo, quebrando as maldições. quiebra las maldiciones. Aleluia. Aleluya. Eu quero orar contigo em nome de Jesus. Yo quiero orar contigo en el nombre de Jesús. Vamos orar? Vamos a orar. Pai bendito, maravilhoso, Padre bendito y maravilloso, eu te agradeço pela tua palavra. yo te agradezco por tu palabra. Em nome de Jesus Cristo, En el nombre de Jesucristo, abençoa esta pessoa bendice a esta persona que está escutando esta que mensagem. está escuchando este mensaje. Se por acaso quem está escutando, Si por acaso está escuchando alguém que vive debaixo de maldições, alguien que vive debajo de maldición, sejam desfeitas, sean deshechas, destruídas destruidas neste momento, en este momento. que essa pessoa possa aceitar a Jesus Cristo Que esta persona pueda aceptar a Jesucristo como seu Salvador, como su Salvador, pedindo perdão dos seus pecados, pidiendo perdón de sus pecados, recebendo uma nova vida, recibiendo una nueva vida, e o Espírito Santo passa a habitar nela. y el Espíritu Santo pase a vivir en él, Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. E então toda maldição é desfeita. Y entonces toda maldición sea deshecha. Abra o entendimento desta pessoa. Abre el entendimiento de esta persona. Dá discernimento das coisas espirituais. Dale discernimiento de las cosas espirituales. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Assim eu te peço, meu Pai. Así yo te pido, Padre. Toda obra do diabo seja destruída, Toda obra del diablo sea destruida, cancelada. cancelada. E as bênçãos sejam sobre esta pessoa. Y las bendiciones sean sobre esta persona. Em nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo. Assim eu te agradeço. Así te agradezco. Pela tua fidelidade, Por tu Senhor. fidelidad, Señor. Pelo poder do teu sangue que foi derramado lá na cruz. Que el poder de tu sangre que fue derramada en la cruz. Pelo poder do teu nome Por el poder de tu nombre. que desfaz toda maldição. Que deshace toda maldición. Por amar a nós, Por amarnos.
Tu foi até a cruz, Jesus. Tú fuiste a la cruz, Señor. Entregaste a tua vida Entregaste tu vida para nos libertar para darnos libertad das correntes de las corrientes que manteniam Que nós outros amarrados. que nos mantenían amarrados. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Muito obrigado, Senhor. Muchas gracias, Señor. Amém. Amén. Aleluia. Que o Senhor esteja te abençoando. Que el Señor te esté bendiciendo. Guarde esta palavra em teu coração. Guarda esta palabra en tu corazón. Aceite a Jesus. Acepta a Jesús Se renda a esta palavra. siguiendo esta palabra. A palavra de Deus. La palabra de Dios. A palavra que transforma La, vidas. la palabra que transforma vidas. E você vai receber uma nova vida. Y usted va a recibir una nueva vida. E o Espírito Santo vai habitar dentro de você. El Espíritu Santo va a habitar dentro de O teu usted. nome vai estar escrito lá no céu. Y tu nombre va a estar escrito en el cielo. E toda maldição vai ser quebrada. Y toda maldición va a ser quebrada. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, Estaremos aquí el próximo miércoles às 6 da tarde. a las 6 de la Se tarde, assim o Senhor nos permitir. si así el Señor nos permite. Amém. Amén. Santo, Santo